Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Turma, espero que você esteja assistindo de tarde, de manhã, de tanto faz, eu quero que você esteja assistindo as aulas. E aí, turma, eu estava até pensando aqui para lhe dar um carão, porque eu sei que de vez em quando você fica acessando seu Facebook, seu e-mail, né? Quando você estiver assistindo qualquer aula do EVP, seja minha, seja da professora Giovana, que está ali no outro estúdio, estou ouvindo a voz dela, suave, macia. Seja a professora Giovana, seja a professora Malu, seja a professora Lidiane, um beijo, tia Lid. Pois bem, qualquer aula que você esteja assistindo, cuidado com os demôniozinhos. Eu vou ver só o que está acontecendo no Facebook. Aí o maior erro. Eu me concentro nas duas coisas. Não se concentra não. Como diz Dalai Lama, a gente tem que viver o momento. Para os budistas, não é que não importa o futuro, não é que não importa o passado, mas os budistas, eles dão muita prioridade, eles dão muita ênfase, eles canalizam a energia dele muito no momento, no presente, no que ele está vivendo, que é o erro da grande parte da sociedade moderna hoje. Eu, por exemplo, já estou aqui pensando que eu tenho que fazer amanhã, depois da manhã, até que eu tenho que fazer no final de semana. Muitas vezes você acaba não tá vivendo. E para os budistas, não. Independentemente do momento que você esteja vivendo, e assim, só com todo respeito, eu não sou nenhuma autoridade e não tenho nenhuma propriedade para falar do budismo, eu só estou falando assim o que eu leio. E então para eles o que é muito importante é o momento presente, é o que você está vivendo. Então o que você está vivendo agora não é assistindo aula? Então vamos assistir aula. Depois você olha o seu Facebook e é rapidinho, porque coisa para prender, né? Ainda bem que eu não sou muito viciado não, mas eu vejo tanta gente presa nesse negócio. Bora lá, turma, voltando para aula. A gente está vendo, turma, pena privativa de liberdade. E aí a gente está vendo então sanção penal, estamos vendo as penas, são 3 tipos de pena: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena pecuniária, que é a pena de multa. Estamos vendo a pena privativa de liberdade. Vimos que a pena privativa de liberdade, ela tem 3 tipos. Temos a reclusão, a detenção e a prisão simples. E a reclusão, a detenção e a prisão simples, elas são cumpridas em regimes. E aí eu fui estudar com vocês a progressão de regime e a regressão de regime. Vimos várias súmulas sobre esse assunto. E agora, turma, eu quero estudar com vocês as regras de cada regime. A regra do regime fechado, a regra do regime semiaberto e a regra do regime aberto. Como eu tinha falado, alertado para vocês, agora é muita lei que a gente vai ler. Então bora lá. O artigo 34 do Código Penal diz assim, ó: o condenado, regras do Código Penal não, perdoe-me, artigo 34 da LEP, da Lei 7.210 de 80, não, é do Código Penal. 34 do Código Penal, foi mal, turma. O artigo 34 do Código Penal diz assim: o condenado será submetido, regras do regime fechado, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para a individualização da execução. Olha aqui novamente a individualização da execução. Turma, ele que foi submetido a regime fechado, necessariamente vai ter que se fazer nele o exame criminológico. Se você já teve, meu Deus do céu, se você já teve a oportunidade de ir para algum presídio, você nota que tem uma salinha lá. Quando chega todos os presos, chegam, ele fica esperando numa sala. O presídio, em tese, ele deve ter atendimento multifuncional, multidisciplinar, onde vão estar presentes assistente social, psicólogo, psiquiatra. Para quê? Para medir tudo, para acompanhar aquele detento, odontólogos, e aí vai. Turma, o exame criminológico, então, como a gente até já conversou, é um exame para diagnosticar como é a personalidade daquele indivíduo. E a todo tempo, e isso eu falei quando eu vi esse princípio, a todo tempo deve-se tomar cuidado com a individualização da execução. Cada ser humano é único, cada ser humano deve ser visto de forma individualizada. A execução penal de cada ser humano deve ser vista de forma individualizada. Não pode juntar tudo no bolo só. Então ele vai ser submetido a exame criminológico. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito, no regime fechado, que é o cumprido em estabelecimento de segurança média ou máxima, ele fica sujeito ao trabalho no período diurno e o isolamento no período noturno. Então ele fica sujeito a trabalhar de dia e ele vai se isolar, no caso vai ficar na cela, à noite. Como a gente já tem falado, o trabalho é não só ele é um direito do preso
até porque a gente vai estudar a remissão, mas é também um dever do preso. Se o preso não trabalhar, ele comete falta grave. Nos presídios, são eles que fazem a comida deles, são eles que fazem o pão deles. Existem, por exemplo, no presídio feminino aqui do Ceará, existem vários convênios com empresas privadas. E essas empresas privadas, elas entram no presídio e utilizam a mão de obra dos presos. E utilizar a mão de obra dos presos é bom para os dois lados. É bom para as empresas privadas porque os presos, eles não são regidos pela CLT. Eles são regidos pela Lei de Execução Penal. E a Lei de Execução Penal é expressa em falar que os presos não são regidos pela CLT. Ou seja, não tem aquele tanto de direito que o chato do direito do trabalho, que o porra é direito do trabalho, que o tanto de direito do trabalho diz que o empregado tem. Pois é, os presos, eles então são regidos pela Lei de Execução Penal. E aí, só para você ter noção, a Lei de Execução Penal, ela coloca que o preso pode ganhar, no mínimo, 3/4 do salário mínimo. Opa, já não é um salário mínimo, já reduz muito o custo. Questão de INSS do preso, questão de direitos que o preso tem, são muito mais severos do que os direitos dos trabalhadores, graças a Deus, né? Pelo menos isso. E aí então é vantajoso para a empresa e também é vantajoso para o preso porque ele aprende um ofício. Quando ele sair, ele vai poder exercer aquele ofício. Aqui em Fortaleza, por exemplo, lá no presídio tem a fábrica da Famel. Famel fabrica roupas caríssimas para a mulher. E ela usa parte da produção dela no presídio feminino. Então isso faz com que barateie os custos e possa oferir mais e ainda mais ajuda na ressocialização do preso. Então o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento no período noturno. Parágrafo 2º. O trabalho será em comum, dentro do estabelecimento. É eles que vão lavar a louça, é eles que vão cozinhar a comida, é eles que vão limpar as células. Na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado. Meu filho, condenado, o que você fez? Ah, roubava que só. Ah, eu saía matando. A minha aptidão é essa. Não. Quais são as aptidões? Aptidões que a gente vai levar em consideração, que o diretor do presídio vai levar em consideração, são aptidões que sejam compatíveis com a execução da pena. Aptidões compatíveis da execução da pena. O parágrafo 3º, sem dúvida, é o parágrafo que mais cai em prova. E ele cai em prova porque muitas vezes o aluno não sabe que, mesmo no regime fechado, o trabalho externo é admitido. Então, muita atenção nesse parágrafo 3º, que ele vai dizer assim: o trabalho externo é admitido no regime fechado em serviços ou obras públicas. Então, veja, serviços e obras privadas particulares não é admitido, mas no serviço e obra pública é admitido. Você sabe que Fortaleza é uma das capitais que vai sediar a Copa do Mundo, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. E a nossa cidade, ela foi a primeira em que o Castelão, que é o estádio daqui, ficou pronta. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente não é, nós somos um dos primeiros, nós não somos o mais atrasado. E é engraçado porque para as obras das Copas, para as obras da Copa do Mundo no entorno do Castelão, foi utilizado o trabalho dos presos. Então os presos foram escoltados até lá e eles trabalharam na Copa do Mundo. Isso é um fator muito bom para ressocializar. Ele falar o resto da vida: poxa, eu trabalhei no estádio onde foi sediada a Copa do Mundo, o Brasil vai jogar aqui, se Deus quiser vão ser 2 vezes, parece que está uma confirmada, a outra vai confirmar ainda. Deus quiser vão ser 2 vezes. Então, olha, eu falando, se Deus quiser vão ser 2 vezes, mas não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir mesmo. Vou assistir em casa, mas faz parte. Pois muito bem. Então eles foram trabalhar lá. Poxa, trabalhei no estádio onde o Brasil, onde sediou a Copa do Mundo, as Copas das Confederações. Isso ajuda na ressocialização do preso. Beleza, essas são as regras do regime fechado. As regras do regime semiaberto são ditas pelo artigo 35. E o artigo 35 vai dizer assim: regras do regime semiaberto. Aí tem lá: aplica-se as normas do artigo 34 desse código. O que é que o artigo 34 diz? O que a gente acabou de ler. Fala que o preso no regime fechado e no semiaberto, portanto, tem que ser submetido a exame criminológico de classificação,
para a individualização da execução. Então, tanto no regime fechado como no regime semiaberto, é necessário que o preso seja submetido a esse exame criminológico, exatamente para analisar e para individualizar a execução da pena dele. Então, aplica-se as normas do artigo 34 ao condenado que inicia o cumprimento de pena em regime semiaberto. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. Foi o que eu falei que aqui no Ceará tem inclusive o Amanari. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então veja, enquanto o preso no regime fechado, ele poderia trabalhar externo, desde que seja em obras ou serviços públicos, o preso no regime semiaberto pode ter trabalho externo, seja em obra em serviço público, seja em obra em serviço particular. Perceba que pela letra da lei, o indivíduo só pode sair para frequentar cursos profissionalizantes no regime semiaberto. Acontece que mesmo no regime fechado, se tem admitido que os presos possam ir estudar. Por exemplo, aqui no Ceará teve um caso que chocou muito, não sei se vocês lembram. Um indivíduo pegou os portugueses, 3 portugueses, se eu não me engano, no aeroporto, levou para a Praia do Futuro, que é a praia que tem aqui, e aí ele degolou os portugueses e enterrou. Olha aí a história. Pois foi. Pois aí, esse preso, ele foi para o presídio, e aí ele fez vestibular para a estadual daqui, para a UES, e ele passou num curso. E aí ele pediu autorização para o juiz das execuções penais para que ele fosse frequentar as aulas. E o juiz das execuções penais, ele autorizou que ele fosse assistir essas aulas lá na UES. Diz que no começo tinha que ir uns 10 policiais com ele. Para mim é um absurdo, porque são 10 policiais a menos que estão deixando de patrulhar a nossa cidade, né? Pois muito bem, mas de acordo com a letra da lei e não com a jurisprudência, a frequência a curso profissionalizante, ela é permitida no regime semiaberto. Daqui a pouco, próximo slide, a gente vai ver a autorização de saída, que é onde vai conversar sobre as saídas para ir para esses cursos. Tudo bem? Então vamos lá, ver o que a lei diz sobre isso. Eu estou indo agora para a LEP, pessoal. E a LEP, ela fala de autorização de saída. A autorização de saída é um gênero com 2 espécies. A autorização de saída tem como espécies a permissão de saída, do artigo 120, e a saída temporária. Então, a autorização de saída é um gênero com 2 espécies, a permissão de saída e a saída temporária. A permissão de saída a gente vai estudar, cai muito mesmo, a diferença entre autorização de saída e entre permissão de saída e saída temporária. Vamos entender quais são essas diferenças. E a gente começa. No artigo 120 é dito o seguinte: os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter a permissão de sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Opa, pessoal, você está percebendo que a permissão de saída, ela tem que haver escolta. Já a saída temporária, você vai ver que ela não precisa ter escolta. Você está vendo que a permissão de saída é para quem está em regime fechado, semiaberto e também para o preso provisório. E aí, turma, quais são os casos que pode haver permissão de saída? No inciso 1 diz, pode haver permissão de saída, 1. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, no caso de falecimento ou de doença grave, pode haver a permissão de saída. E, no caso de familiar, né? E necessidade de tratamento médico. Beleza. Outra diferença, pessoal, que você vai precisar anotar da permissão de saída para a saída temporária é que o parágrafo único diz assim: a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento. Então, para a permissão de saída, basta, pessoal, o diretor do estabelecimento. Não precisa necessariamente que haja a autorização do juiz das execuções penais. Tudo bem até aí? Então, eu posso
pedir permissão de saída se for por falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, ou necessidade de tratamento médico. Beleza. Lá no artigo 121 vai dizer: a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade à saída. Essa é outra diferença da permissão de saída para a saída temporária. Que na saída temporária a gente vai ver tem um tempo que ele pode sair. Já na permissão de saída, o tempo é a duração necessária à finalidade. Que aí quem vai dizer é o diretor da penitenciária. Vamos ver a saída temporária, que depois eu faço com vocês uma tabelinha diferenciando. A saída temporária, que está no artigo 122, diz assim: os condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Opa! Na permissão de saída, foi para preso no regime fechado, semiaberto e preso provisório. Aqui é só para regime semiaberto. Poderão obter autorização de saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Opa, permissão de saída, você viu que precisava de escolta. Nos seguintes casos: visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como instrução de segundo grau na comarca do juiz das execuções, participação de atividades que concorram para o retorno do convívio social. Artigo 122, parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico pelo condenado. Então o condenado obteve a saída temporária para visitar a família ou para frequentar alguma escola, algum curso profissionalizante. Nesse caso, não vai ter vigilância direta, mas é perfeitamente permitido que se coloque a tornozeleira eletrônica nele, ou seja, o monitoramento eletrônico. E aí o artigo 123 vai dizer: a autorização de saída, autorização do caso da saída temporária, será concedida por ato motivado do diretor da execução. Lembram lá, pessoal, que na permissão de saída é o diretor do estabelecimento? Pois é, ouvido o Ministério Público e a administração penitenciária. E dependerá da participação, da satisfação dos seguintes requisitos: comportamento adequado sempre, cumprimento de no mínimo de 1/6 da pena se for primário e 1/4 se for reincidente, e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. O chatinho aqui, turma, é você memorizar esse requisito aqui de 1/6 da pena e 1/4 da pena para no caso de saída temporária. Aí beleza. No artigo 124 fala do prazo. Já eu faço a tabela com vocês, tá? Fiquem tranquilos. No artigo 124 fala do prazo. O prazo diz assim, ó: a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias. Então não pode ser superior a 1 semana, a 7 dias. Podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Professor, mas se ele só pode sair durante 7 dias, como é que ele vai fazer para ir para o curso profissionalizante que é toda semana? Porque o curso não dura só um mês. Mas aí para curso, se o curso durar mais um mês, um semestre de faculdade, que são 4 meses em regra, um semestre de faculdade, por exemplo, entraria aqui no... poderia o juiz prorrogar, não teria problema. Mas a regra é que a saída temporária, ela pode ser concedida por um tempo não superior a 7 dias e pode ser concedida no máximo 4 vezes ao ano. Parágrafo 2º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes, que foi o que a gente acabou de explicar. E o parágrafo 3º diz: nos demais casos, as autorizações de saídas somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Ora, eu tenho direito a 4 vezes, aliás, em tese, o preso tem direito a 4 saídas temporárias, cada uma não passando de 7 dias. O parágrafo 3º está dizendo para a gente que entre uma saída temporária e outra saída temporária é necessário passar o prazo mínimo de 45 dias. Beleza. E o 125, só para a gente terminar mesmo, o benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso. Perceba que novamente não exige nenhum trânsito em julgado, não exige nem a condenação. Basta ele praticar fato definido como crime doloso. Então o benefício, a saída temporária, será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido com falta grave, desatender às condições impostas na autorização
ou revelar baixo grau de aproveitamento no curso. Ele está reprovando tudo quanto a disciplina. Percebam, pessoal, que essa matéria ela é muito mais você memorizar os artigos do que qualquer outra coisa. Não tem tanto que a gente discutir aqui. Tanto é que eu estou discutindo os artigos, fazendo com que você, principalmente aquele que não é do direito, entenda o que é que está dizendo cada artigo desse. Professor, mas eu sou do direito. Pois é, mas muitas vezes a gente não está tão familiarizado com essa linguagem. E aí, no artigo 125, parágrafo único, diz que se ele perdeu a saída temporária, o direito de saída temporária, porque cometeu falta grave, porque praticou fato definido como crime doloso, aí, nesse caso, o parágrafo único vai dizer: a recuperação do direito à saída temporária dependerá de absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração de merecimento do condenado. Então, o condenado que perdeu o direito à saída temporária, ele pode até, pessoal, retornar a ter esse direito, desde que, caso tenha sido revogado o benefício, porque ele caso tenha sido revogado porque ele praticou fato definido como crime doloso, ele tem que ter sido absolvido. Ou então, se foi aplicada a ele falta grave, tem que ter se retirado, cancelar a punição disciplinar. Ou então, pessoal, e também ele tem que merecer, para poder obter o direito à saída temporária. Professor, você prometeu que ia fazer com a gente a diferença da saída temporária com permissão de saída. Você vai fazer? Agora, pessoal. Bora lá. Então, a autorização de saída é um gênero que tem duas espécies. Quais são as duas espécies? A permissão de saída e a saída temporária. Permissão de saída e a saída temporária. Bora lá. Primeira diferença, pessoal. Para quem pode ser concedido? Então, a permissão de saída, ela pode ser concedida tanto para quem está no regime fechado, como para quem está no regime semi-aberto, como para o preso provisório. Já a saída temporária, ela só pode ser concedida para quem está no semi-aberto. A permissão de saída, ela é concedida pelo diretor do estabelecimento. É o diretor do estabelecimento prisional que vai conceder a permissão de saída. Já a saída temporária, ela é concedida pelo juiz das execuções. Só que você percebeu comigo que o juiz das execuções, antes de decidir, ele tem que ouvir o Ministério Público e tem que ouvir também a administração da penitenciária, a administração do presídio. O prazo da permissão de saída é o prazo necessário para atender a finalidade. Então, se foi para visitar a mãe, o pai, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão que está doente, é o tempo necessário. Então, é o tempo necessário para atingir a finalidade. Já a saída temporária, como a gente viu, a regra é que não pode ser superior a 7 dias e você pode pedir 4 vezes, até 4 vezes. E entre um e outro pedido, entre um e outro requerimento de saída temporária, não pode ser menos do que 45 dias. Professor, e aí, tem mais diferença? Tem. Você viu que a permissão de saída, ela é com escolta, ela é com vigilância. Já a saída temporária, ela é sem escolta. Mas, se for necessário, pode-se colocar o monitoramento eletrônico. Ou seja, a tornozeleira eletrônica. É porque escrever, pensar e falar ao mesmo tempo é meio complicado para homem que só faz uma coisa ao mesmo tempo. Turma, e a próxima diferença, a quinta e última diferença, é as hipóteses de cabimento, né? O cabimento
da permissão de saída é diferente do cabimento. As hipóteses de cabimento é diferente das hipóteses de cabimento da saída temporária. Por quê, professor? Porque as hipóteses de cabimento da saída temporária está no 122 e as hipóteses de cabimento da permissão de saída está no 120. Então, as hipóteses de cabimento, aqui está no artigo 120 da LEP e esse aqui está no artigo 122 da LEP. Beleza, pessoal? Estamos bem, estamos indo. Entender a diferença de autorização de saída para saída temporária, ou permissão de saída para saída temporária? Eu sei, pessoal, que às vezes isso aqui pode parecer um pouquinho difícil, mas não é. Esse tema que a gente está estudando, das penas, ele é bastante importante e cai muito em prova, mas a maioria, pessoal, das provas, elas cobram mais letra da lei. Então, valendo todos esses artigos que eu estou colocando com vocês, que eu não tenho nem dúvidas que você vai se sair bem. Tudo bem? Então, bora lá. O próximo, pessoal, benefício é... Ixi, eu passei aqui a remissão. Pronto. O próximo benefício que a gente precisa entender, o que é que a gente está entendendo? Quais são as características do regime fechado, quais são as características do regime semiaberto. Aí eu abri um parêntese aqui para falar de autorização de saída. E por que eu falei de autorização de saída agora? Porque a autorização de saída, ela é prevista só para o regime fechado e semiaberto. Vocês viram, permissão de saída para o fechado e semiaberto e a saída temporária só para o aberto. Pois é, agora ainda dentro do regime fechado e do regime semiaberto, existe um benefício que só pode ser concedido para eles, que é a remissão com cedilha. A remissão com cedilha, ela não pode ser concedida ao quem está em regime aberto. É por isso que antes de falar das características do regime aberto, eu resolvi trazer os benefícios do regime fechado e do semiaberto. Agora, turma, o meu tempo está acabando, eu vou ficar por aqui, que próxima aula eu começo remissão para não ter que começar e terminar nessa mesma aula. Começar e acabar no meio da explicação. Tudo bem, turma? Fiquem com Deus, turmas. Fé, muita fé, vai dar tudo certo. Tchau, beijão.